Obrigada pela receptividade. Meus irmãos e minhas irmãs da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Santa Isabel. Feliz sábado! Feliz sábado! Sejam bem-vindos, povo de Deus, homens e mulheres de grande valor, mensageiros e mensageiras do Senhor. Enfim, chegamos a mais um sábado e é sempre bom poder nos reunir e na presença de Deus adorá-lo, reconhecendo que Ele é o nosso Criador, o nosso mantenedor e o nosso Salvador. Amém. Graças a Deus que um dia a luz nos encontrou e hoje podemos reconhecer a Deus como soberano sobre as nossas vidas. Para mim é alto privilégio poder estar aqui com vocês, porque como o nosso ancião falou, não estava previsto. Ontem eu entrei em contato com o pastor Marinaldo para conversar com ele, porque a agenda de compromissos aconteceu que teve bateu ali, né, as datas com a data da Campal, do Catriza, dia 11, que nós estávamos escalados para participar junto com o pastor Giralvão. E aí nós tivemos uma convocação da União para fazer missão. Nós vamos fazer uma missão de 5 dias em Santarém, uma aldeia indígena. Vai ser uma experiência que eu nunca participei, super interessante, mas por se tratar de uma convocação, eu precisarei estar lá e não conseguirei participar aqui. E o pastor Marinaldo já falou assim: então pronto, você já me ajuda amanhã, porque eu estou com compromisso em 2 igrejas ao mesmo tempo, então você vai para uma e eu vou para outra. Eu falei: pode contar comigo, vamos juntos e vamos realizar a missão a qual o Senhor nos confiou. E por isso nós estamos aqui, conhecendo essa igreja linda. Fiquei muito feliz quando cheguei, de verificar que vocês estão empenhados em uma grande campanha de ampliação, reforma, revitalização desse templo, um lugar de adoração do nosso Deus, e certamente não será importante somente para os irmãos dessa comunidade, mas será importante para impactar as pessoas ao redor e assim conduzi-las à luz da verdade. Que Deus seja louvado pela vida de vocês, pelas doações, pelo esforço que vocês fazem em prol da obra do Senhor Jesus. E nós vamos conversar hoje. Esse é o momento, como o ancião explicou, eu sou professora e hoje respondo pela área da educação, área educacional adventista. Eu já estou na educação adventista há 17 anos, mas em 2023 eu fui nomeada para essa função, que é o Departamento de Educação, aqui da nossa Associação Norte do Pará, e agora nós estamos acompanhando o desenvolvimento das 5 unidades escolares, que estão ali, 4 em Belém e 1 em Castanhal. Quem sabe um dia a gente tem também a unidade de Santa Isabel, não é, gente? Imagina que bênção que será isso. Quantos professores a gente já tem aqui na igreja para trabalhar na escola de Santa Isabel? Olha ali, ó, já tem professores aqui. Eu estava ouvindo você contar a história e eu falei: se não é professora, vai ser. Porque já tem todo jeito. Então vamos orar por isso. Quem sabe, não é? Um dia podemos ter uma unidade escolar na nossa igreja, também nessa cidade bonita e abençoada por Deus. Confesso a vocês que eu fiquei um pouquinho preocupada com o horário. Agora são 10h35, né? Mas desde que eu cheguei, algumas pessoas já vieram me dizendo assim: ó, o horário é até 11 horas. O horário é até 11 horas. Repetiu isso umas 2 vezes e eu já fiquei preocupada aqui. Mas veja, hoje é um sábado especial, não é? 13º sábado. E acaba que a gente tem algumas atividades a mais na manhã de sábado. E o culto está lindo, está abençoado, graças a Deus. O clima está ameno, está tranquilo aí para vocês também? Então nós vamos seguir aqui, porque agora é a hora de estudar o livro mais precioso de todos, que é a Palavra de Deus. Nós vamos tirar um tempo para poder meditar em alguns textos que são importantes hoje para a nossa reflexão. Nós já temos um tema aqui, vocês vão na tela, eu vou só testar. Opa, está funcionando bem aqui o nosso controle. Muito bem. O nosso texto de base está em Filipenses, no capítulo 4, e o verso 6. Então, abra a sua Bíblia, já deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. O meu já está aqui marcadinho. Deixe sua Bíblia aberta, feche seus olhos
olhos agora. Vamos pedir de Deus a instrução e a iluminação enquanto nós compartilhamos essa mensagem. Jesus amado, nosso eterno Deus, nesse momento, Senhor, nós dedicamos esse tempo especial para a meditação na Tua Palavra. E nosso objetivo aqui, Senhor, é ter essa experiência de um Senhor falando conosco. Por favor, que nada tire a nossa atenção agora, que Teu Espírito Santo esteja pairando as nossas mentes para nos fazer compreender as Tuas verdades e perceber quais os Teus planos para a nossa vida. Instrui-nos a partir de agora, ser presente aqui, recebe a nossa adoração, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Paz para os dias de ansiedade. Quando a gente lê essa última palavra, ansiedade, a gente percebe que, de alguma forma, ela se tornou a palavra do momento. Está na boca de todo mundo, não está? Ansiedade. Até as crianças hoje estão sofrendo de ansiedade. Mas o que será que está acontecendo? O que foi que mudou? Por que os tempos mudaram e agora a gente está sendo perseguido por esse problema que é tão sério, tem tirado a paz e a ordem de muitas famílias e de muitas pessoas? Muito bem, vamos refletir em algumas questões que acontecem no nosso dia a dia. Todos os dias nós somos expostos a essas imagens de coisas que acontecem ao redor do mundo. São guerras, terremotos, enchentes, até tsunamis, não é mesmo? Depois veio a pandemia do Covid-19, que até hoje se fala, e até hoje nós temos reflexo disso, pessoas que não conseguiram nem se recuperar de tantas situações que passaram, situações físicas, situações emocionais, situações de perdas na família, nos negócios. Quando a gente abre a TV e os noticiários nos mostram um incrível menu de tragédias, e a cada dia a gente vê que a injustiça, a violência, tudo aumenta, tudo só piora. E essas questões todas a que somos expostos acabam nos trazendo a uma resposta natural, que é a ansiedade. Nós estamos vivendo preocupados com tudo que está ao nosso redor, não é verdade? E aí, será que isso chega até mim? Será que de alguma forma isso vai me afetar? Daqui a pouco a gente está refletindo certos pensamentos e comportamentos dentro da nossa casa e trazendo para nós um peso e uma carga que nem é nossa. Essa pesquisa, vocês veem pela data, que ela é de mais de 20 anos atrás. E há mais de 20 anos atrás essa pesquisa foi realizada e o número de percentual dos profissionais que são atingidos pela ansiedade é muito alto. Veja que 82% dos profissionais são atingidos pela ansiedade. Com o passar dos anos, a cobrança sobre os profissionais, a correria, a demanda profissional, ela diminuiu ou aumentou de 20 anos para cá? O que vocês acham? Piorou? Piorou. Quem já está no mercado de trabalho há muito tempo percebe que a sobrecarga, as cobranças, se fala muito no profissional de alta performance. Isso é só uma desculpa para poder colocar um pouco mais de sobrecarga sobre os profissionais que estão no mercado de trabalho. Consequentemente, eles serão adoecidos por conta de tudo isso. E acaba que nós vivemos assim, cercados de desafios, como se estivéssemos emaranhados em uma cerca de arame farpado. Para todo lado que a gente olha é dificuldade, é problema, não é? E tudo isso nos faz pensar que a ansiedade hoje faz parte da nossa vida. A gente tem que conviver com isso. Agora eu tenho que me habituar. Tenho que viver nesse contexto, né? E está tudo certo. Queridos, a preocupação, ela é como um aspirador de pó da alegria. O que o aspirador de pó faz? Ele suga para dentro de si tudo o que tem de sujeira e de poeira que vai na frente. E a preocupação, ela faz isso com a alegria. Ela suga para dentro de si toda a alegria que tem na gente. Porque quando a gente está preocupado, a gente fica feliz, fica bem, consegue dormir direito, consegue comer direito, consegue ter paz? Não consegue. A gente vive entristecido, semblante decaído, passa da hora de comer, não tem fome, não tem sono. E se nós andarmos constantemente preocupados, nós vamos ter consequências que são terríveis
e não viveríamos dias de paz nem de felicidade. Mas Jesus, ele traz uma solução. E ele nos oferece uma bazuca. Qual que é o estrago que faz uma bazuca? É astronômico, é de grande alcance, não é? Jesus nos oferece uma bazuca anti-preocupação. Quem está curioso agora para saber o que Jesus oferece? Qual que é a fórmula, então, para a gente viver em um mundo como esse, que não vai mudar, ele só vai piorar, porque a gente já sabe da realidade desse mundo, ele está caminhando para o seu fim. Então, vamos nos armar com a bazuca divina, anti-preocupações, vamos conhecer? Abra sua Bíblia. Vamos lá, o texto de agora é o que está em Lucas capítulo 11, verso 3. Deixa marcadinho o primeiro, que a gente ainda não leu. Mas vamos começar a leitura por Lucas, capítulo 11 e o verso 3. O que é que diz aí na sua Bíblia? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Olha só que ensinamento interessante para a gente começar a nossa reflexão, tentando entender o que é que acontece no nosso dia a dia, que acaba nos trazendo uma sobrecarga de preocupação, de estresse, de ansiedade. Deus nos diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É assim que nós devemos orar. E por que a gente pede o pão só para hoje? Olha só que interessante, essa foi a oração que Jesus nos ensinou. Ele disse que nós devemos orar pelo nosso alimento, mas pedindo para hoje. E a primeira lição da bazuca anti-preocupação é: viva um dia de cada vez. Olha só que interessante. As preocupações do dia são as únicas que devem ocupar a nossa mente. E a gente deve resolver as demandas daquele dia. Porque se a gente está preocupado com algo que aconteceu antes, que a gente não conseguiu resolver, ou algo que está para acontecer, que a gente ainda não sabe como resolver, nós vamos viver preocupados e ansiosos. O que ficou para trás, por exemplo, a gente consegue mudar? E o que está para frente a gente já consegue fazer? É por isso que Deus fala: viva um dia de cada vez, o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Essa é uma lição importante. A ansiedade do povo de Israel. Vamos pensar no povo de Israel caminhando no deserto, sob o comando de Moisés. E a minha pergunta é: o povo tinha motivos para ter ansiedade após assistirem às cenas das 10 pragas, da abertura do Mar Vermelho, do afogamento do exército egípcio? O povo de Israel foi testemunha ocular das grandes maravilhas e prodígios que Deus realizou através de Moisés. Deus falava através de Moisés. E eles viram tudo isso acontecendo diante dos olhos deles. Aí eu pergunto: eles tinham motivo para viver preocupados, ansiosos? Não tinham. Mas quando a gente vai no decorrer da história, o que a gente percebe? Lá no livro de Êxodo, capítulo 16, 2 a 3. Vamos ler juntos? Ali, no deserto, todos eles começaram a quê? Reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome a toda essa multidão. Olha só que coisa tremenda, absurda. Por quê? Será que a gente está falando de um povo diferente? Não era o mesmo povo que há pouco tinha sido testemunha ocular dos milagres e prodígios que Deus fez? Olha só para isso. Assim vivia o povo de Israel no Egito. Eles não viviam no palácio sendo bem tratados e abandonados, não. Eles eram escravos. Eles viviam sendo torturados, eles trabalhavam muito, eles recebiam pouca comida, eles tinham uma estrutura de moradia precária. Não era assim a condição de vida deles? Mas como que agora, vocês acabaram de ler, eles pedindo para voltar, porque eles estavam mais interessados em comer as carnes, né, que eram servidas no Egito.
situação, estavam fazendo o quê? Reclamando, preocupados, ansiosos, infelizes. Às vezes não dá para entender, né? Como que acontece esse tipo de comportamento, como que essas coisas podem vir a acontecer. Um mês depois, fazia exatamente um mês que eles tinham sido libertados de forma miraculosa. E os hebreus falam como se o Egito representasse uma colônia de férias. Como se fosse a melhor coisa, a melhor vida que eles tinham lá, não é? Falavam como se estivessem com saudade, desejosos de voltar para lá. Estranho, se a gente parar para refletir como isso, né? Como que eles tinham esse desejo, como que eles poderiam falar contra Deus? É que eles haviam esquecido. E o esquecimento é o pai da ansiedade. Muitas vezes nós esquecemos de tudo que Deus faz por nós. Ou nem paramos para refletir sobre todas as coisas boas que Deus faz por nós. Muitos de nós estamos viciados a só reclamar e a só destacar o que há de negativo. E isso é muito da natureza do ser humano. A gente recebe 10 bênçãos e uma derrota. A gente depois só fala da derrota. Já pararam para observar como é o nosso próprio comportamento? Como é o comportamento das pessoas ao nosso redor? Nós estamos viciados em reclamar e nos esquecemos. E nem paramos para refletir em tudo de bom que Deus faz por nós, em todos os milagres. O simples fato de você amanhecer um dia, abrir seus olhos e respirar é um milagre. Você poder ir ao banheiro e realizar suas atividades, aliviar seu ventre, aliviar a sua bexiga, isso é bondade de Deus. Tem muita gente que não consegue mais fazer isso, que está doente, que desejaria ter a sua saúde e não tem. Mas para você isso é insignificante, mas não é. É precioso, é milagroso. Quando nós pararmos para pensar e lembrar de tudo que Deus faz, nós vamos parar de ser reclamões e de andar preocupados e ansiosos. Porque nós vamos perceber que tudo o que nós precisamos, Deus nos dá. E às vezes nós estamos desejosos de ter coisas que nós não precisamos ter. Estamos desejosos de ter coisas que nos afastariam de Deus, de ter coisas que iriam nos levar à perdição. Precisamos ter cuidado com essas questões. Hoje nós vamos fazer essas reflexões como um alerta, para nós revermos os nossos conflitos e os nossos comportamentos. Eu acho que não está indo daqui. Pronto. A primeira lição que nós vimos é: viva um dia de cada vez, não é isso? E a segunda é: Deus supre as necessidades diárias. Perdão, ainda dentro da fala de viver um dia de cada vez, é saber que Deus supre as necessidades diárias. Diante daquelas reclamações do povo, o que foi que Deus fez? Moisés levou o caso na presença de Deus, falou: Deus, e agora? O povo está reclamando, está com medo de morrer de fome. E como é que eu vou fazer? O que é que eu posso dizer para eles? E lá no livro de Êxodo, capítulo 16, 4 a 5, vamos ler juntos? O Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês, e o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No sexto dia deverão juntar e preparar o dobro do que costumam juntar nos outros dias. Deus é tão maravilhoso. Além de prover os meios, Ele ainda nos ajuda a trabalhar as nossas questões de personalidade e caráter. E nos dá a oportunidade de obedecer, de demonstrar a nossa obediência. Saibam que Deus sempre vai suprir as necessidades diárias. Não precisa você blasfemar, não precisa você dar mau testemunho. Apenas creia e confie que o seu dia deve ser vivido um de cada vez e que para a sua necessidade no dia, Deus tem também uma solução para suprir, assim como Ele fez com o povo de Israel. Então você não precisa viver preocupado, porque a forma como Deus supre é miraculosa, é de milagres, e muitas delas a gente não vai conseguir explicar. Os israelitas então viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram
Moisés me disse: e isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. O maná, ele era como se fosse uma sementinha. E aí essa sementinha ela era juntada numa porção para ser preparada, amassada, e ela virava, se tornava uma massa para fazer um bolo. E aí eles tinham a condição de poder se alimentar. E era dessa forma. Mas tudo Deus proveu e deu a orientação de como fazer. Deus tem recursos fora das nossas possibilidades, fora da nossa realidade e fora das nossas previsões. O maná caído do céu era algo muito milagroso? Era fora daquilo que os israelitas poderiam pensar. Como que eles iam imaginar que Deus ia prover um alimento caindo do céu? Como? Se nós fôssemos dar tempo, tivéssemos esse tempo, eu sei que cada um de vocês contaria um testemunho de milagre que Deus operou na sua vida. Porque Deus é Deus de milagre. O fato de nós estarmos aqui é um milagre. De todas as formas, o inimigo das nossas almas tentou atrapalhar desde o nosso nascimento para que nós não estivéssemos hoje aqui na presença de Deus. Estar aqui é milagre. E eu sei que você percebe a forma poderosa e milagrosa com que Deus age sobre você e sobre a sua vida. Assim como Ele fez com o povo de Israel no deserto, Ele também faz todos os dias conosco. Basta nós pararmos um pouco para refletir e perceber. É assim que a ansiedade desaparece. A partir do momento em que você começa a parar para pensar e perceber a vontade de Deus sobre a sua vida. Quando você estiver em um momento de muita preocupação e desespero, pare tudo que você estiver fazendo. Tire um tempo a sós na presença de Deus e comece a refletir em todas as coisas maravilhosas, em toda a bondade que Deus tem feito na sua vida. As dificuldades, elas virão, meus irmãos. Nós não estamos livres delas. E as dificuldades, elas também são nossas auxiliadoras, porque através das dificuldades nós temos oportunidade de aperfeiçoar a nossa fé. É através dos desafios dessa vida que nós nos voltamos ao trono da graça e clamamos pelo apoio e o suporte divino. Se nós estivéssemos muito bem, só em meio à felicidade, nós não sentiríamos falta da presença de Deus. E isso seria um grande perigo, seria um grande risco. Não estar buscando diariamente o poder do alto, a presença de Deus, nos afasta dele e nos deixa muito mais expostos e suscetíveis aos perigos e ao pecado. O itinerário de Deus. Deus tem um itinerário. Deus tem o seu tempo para agir. E algumas vezes, o que nos traz ansiedade e angústia e tristeza é porque nós queremos que as coisas sejam feitas no nosso tempo. Nós queremos para já, nós queremos que algo aconteça naquele momento. Mas Deus tem o itinerário dele. Porque Ele, sendo nosso Pai, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele sabe exatamente o momento de agir na minha e na sua vida. E da forma como Deus faz, sempre vai ser melhor do que a forma como a gente pensa ser bom. Nós precisamos exercer a nossa fé, nós precisamos confiar. Deus conhecia o itinerário dos hebreus. Deus sabia que eles teriam fome e no momento certo derrubou a cesta de maná na terra. Deus já sabe de todas as coisas. Deus conhece o futuro. Deus conhece toda a nossa vida do início ao fim. E Ele sabe exatamente os momentos em que a gente mais precisa. O plano de alimentação através do maná já estava proposto. E isso nos traz um sentimento de muita segurança e esperança. Deus tem um itinerário para mim e para a sua vida. Ele já sabe os momentos em que nós vamos precisar. E Ele já proveu todos os meios para solucionar nossos problemas. E se nós tivermos essa confiança, essa fé aperfeiçoada, nós não sofreremos. Não viveremos angustiados.
Viveremos esperançosos no Senhor, sabendo que Ele agirá no tempo certo e que nada nos faltará. Nada do que nós precisamos nos faltará. Porque Deus já proveu todas as coisas a seu tempo e no tempo certo. Busque, pois, em primeiro lugar, é o texto de Mateus capítulo 6, 33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quantos conselhos preciosos, não é mesmo? Diversos em textos que a gente já conhece, mas no momento de angústia e preocupação a gente não para refletir. E a gente começa a se angustiar e a sofrer e a adoecer e a entrar em crise, vai parando no hospital porque não para no silêncio para ouvir a voz de Deus. Ele tem promessas preciosas. Se em primeiro lugar em nossa vida nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, tudo o mais que nós precisarmos será acrescentado. Basta a cada dia o seu mal. Muitos que estão doentes hoje estão preocupados com o futuro, com o amanhã, de situações que ainda nem chegaram. E não tem motivo por que se preocupar com algo que ainda não aconteceu. Você precisa viver aquele dia e se preocupar em solucionar as questões daquele dia, crendo que Deus já proveu todas as coisas para que tudo seja resolvido conforme a vontade dele. E não é conforme a minha vontade, é conforme a vontade de Deus. Porque a minha vontade não traz o melhor resultado. A vontade de Deus, sim, se aplica de forma ideal para mim e para a sua vida. Então nós precisamos crer nisso. O hoje não tem a mesma chance de resolver o dia de amanhã. Desesperar-se hoje com os problemas de amanhã vai drenar as suas energias e vai tirar o seu foco daquilo que precisa ser feito agora. Olha que reflexão interessante. O seu foco deve estar em solucionar as questões do agora. Não pensa no que vai acontecer amanhã. Porque quando chegar o dia da manhã, aí você resolve os problemas de amanhã. Foque naquilo que é mais urgente, naquilo que você precisa solucionar hoje. Porque senão você acaba adoecendo. É a preocupação que afoga a nossa vida e, infelizmente, desonra a Deus. Por que desonra a Deus? Viver preocupado é pecado. Porque mostra que nós estamos esquecidos das promessas que Deus nos deixou. Mostra que nós não confiamos no poder de Deus e da sua providência. Se você vive angustiado e preocupado, saiba, você está em pecado. Porque Deus já proveu todas as coisas para solucionar as questões da sua vida. Então você precisa crer, precisa buscar nele a solução e precisa ter esperança no Senhor. A preocupação faz guerra contra a sua fé. Você sabe disso. Você odeia se preocupar, mas o que você pode fazer? Eu já comecei preocupada com ele. Pronto, meu Deus, cortar o microfone. Não, mas vamos lá. Vamos junto. O tema é importante e é precioso. Deus quer falar fortemente ao nosso coração. Ele precisa que nós estejamos focados naquilo que Ele deseja para nós, né? E não naquilo que nós desejamos. Entendeu? Isso é bom. Nós precisamos parar de viver preocupados, porque é a preocupação que faz guerra contra a nossa fé. Agora que nós já falamos dos problemas, nós vamos para as soluções, ok? Vamos perceber agora quais são os caminhos para que nós nos livremos dessa enfermidade que assola a humanidade, que é a ansiedade. Primeiro, ore mais. Ninguém pode orar e se preocupar ao mesmo tempo. Se você está em espírito de oração e falando com Deus e na presença de Deus, você não terá tempo para viver angustiado e preocupado. Porque você está conectado com Ele, com o doador de toda graça, de toda misericórdia, de toda bondade. Ore mais. Segundo, aqui é um texto para dizer, para embasar o que a gente acabou de falar. Isaías 26:3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia.
confia. A oração nada mais é do que a nossa expressão de confiança em Deus. Quando nós nos dirigimos ao trono da graça e apresentamos diante de Deus as nossas questões, nós estamos dizendo para Ele: Senhor, eu confio que Tu podes me ajudar a resolver todas as coisas. O Senhor pode dar a solução para as questões da minha vida. A ação de orar é uma ação de fé e de confiança no Senhor. Vamos ao próximo. Quando você ora, você confia sua mente a Cristo, resultando em paz. Então, ajoelhe-se e elimine a ansiedade. Esse é o primeiro conselho. Ore mais. Vamos à frente. Queira menos. A maior parte da ansiedade vem não daquilo que precisamos, mas do que estamos querendo. Queridos, nós estamos correndo muito no nosso dia a dia para alcançar coisas que às vezes a gente não precisa. Se você quer viver em paz, busque apenas aquilo que é necessário, queira menos, para você ter um pouco mais de tempo com a sua família, um pouco mais de tempo na presença de Deus, estudo da palavra e oração. Quando você quer muito sobre bens materiais, você vai estar tão ocupado o tempo inteiro que você não vai ter tempo para a comunhão. O segundo conselho é queira menos. Vamos para frente? Olha só, essa é uma citação de Charles Spurgeon, e ele é um pastor batista inglês. Ele diz: o suficiente para hoje é tudo que podemos apreciar. Nós não podemos comer ou beber ou usar mais do que a cota de hoje de comida e de roupas. O excedente nos dá o trabalho de guardar e leva à ansiedade de que alguém possa vir e roubar. O barril ajuda um viajante. Vários barris são uma carga pesada demais para se carregar. O suficiente é tão bom quanto um banquete e mais do que a gula pode apreciar. O suficiente é tudo que deveríamos esperar, mas cobiçar mais é ingratidão. Quando nosso Pai não lhe der mais, contente-se com a sua parte diária. E é exatamente isso que deixa muita gente perturbado e adoecido. Quanto mais você tem, mais preocupado você vai estar. Ai, alguém vai me tirar, alguém vai me tomar, alguém vai me roubar, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que vigiar mais, porque eu tenho muitas coisas, eu tenho fazendas, eu tenho propriedades, eu tenho isso e aquilo, e vai viver muito assustado e angustiado. Temos que nos preocupar com o suficiente para o hoje. Lembrando que Deus provê todas as coisas para o nosso bem, para a nossa salvação. Alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Deus, Ele é suficiente para que nós vivamos felizes. Não são as questões materiais, não são as grandes realizações, não é o guarda-roupa cheio de roupas e sapatos, não é isso que nos traz a verdadeira felicidade, não é o carro do ano, não é o celular mais caro. A nossa alegria está no Senhor. Nós precisamos aprender mais sobre isso, para não viver sofrendo tanto, para não viver adoecidos, preocupados, depressivos, ansiosos. Nós precisamos aprender mais de quem é Deus e de tudo que Ele pode fazer na nossa vida por cada um de nós. Terceiro conselho: o primeiro é ore mais, o segundo é queira menos, e o terceiro, viva o hoje, que foi a nossa primeira lição no início da nossa conversa. Os céus ainda têm a casa de maná. Você ainda tem o hoje. Não sacrifique o seu hoje no altar da ansiedade. Quando você vive angustiado e preocupado, você não consegue aproveitar o hoje. Então, se o seu momento é um momento para desfrutar com a sua família, esteja conectado com a sua família. Larga o celular. Deixe tudo esperando e viva hoje. Viva o agora. Porque as outras coisas, elas virão e no tempo certo elas serão resolvidas. É cada dia a gente deve viver para resolver as questões daquele dia. Acaba que a gente não consegue aproveitar nada direito. E eu tenho aprendido um pouco sobre isso. Quanto mais demandas a gente tem, mais confuso e angustiado a gente fica. Mas tem uma hora que você precisa dar um basta e entender que cada dia a gente vive de uma vez. É uma coisa por vez e não tudo ao mesmo tempo. Ou então você não vai aproveitar nada. Deus sempre chega na hora em que precisamos e Ele envia ajuda na hora em que precisamos
dela. Então não precisa ficar preocupado. E agora, como eu vou resolver? Dobre seus joelhos na presença de Deus e peça pela realização das promessas de Deus na sua vida. Ele não afirmou que ele tem a solução. Quando ele é buscado em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, se Deus prometeu, ele vai cumprir, porque a palavra de Deus não muda. E as promessas de Deus, elas se cumprirão a seu tempo. Tudo no tempo certo, tudo no tempo de Deus. Você não sabe nada sobre os problemas de amanhã, mas quando chegar amanhã, você vai saber. Você não tem os recursos para a necessidade de amanhã, mas terá somente amanhã. Você não tem coragem para os desafios de amanhã, mas quando chegar amanhã, você vai estar preparado para enfrentar. Então, viva o hoje, que é a nossa terceira lição. O que você tem é maná para hoje. Deus supre as necessidades diárias todos os dias, miraculosamente. Ele fez isso no passado, ainda faz e sempre fará isso por você. E nós vamos finalizar com um texto que abrimos no início do nosso sermão, Filipenses, capítulo 4, e o verso 6. E agora eu quero ouvir a voz de vocês. Coisa de professor, leitura em grupo, eu vou contar 1, 2, 3 e a gente vai ler junto. Todo mundo já achou, amém? Amém? Então vamos lá. 1, 2, 3. Não em tudo. Pronto? Entenderam? Eu não consegui ouvir muito bem vocês, viu? Se fosse ficar mais um tempo ali nessa aula, eu ia colocar para ler de novo. Só que já deu mais de 11 horas, a Ivani já sentou ali na frente. E aí, nós vamos finalizar a reflexão agora. Não andeis ansiosos por coisa alguma. É possível sim viver em paz em um mundo turbulento como esse. Porque a paz está em Deus. Se eu tenho Deus, eu tenho paz. Qual é o segredo? Presença de Deus. Sua casa é lugar de paz? Se ainda não está assim, falta a presença de Deus. Seu trabalho é lugar de paz? De alguma forma, exerça influência sobre seus colegas de trabalho para que Deus habite ali. Deus pode agir através de você. Deus é a paz que o mundo precisa. Nós não temos motivos para viver ansiosos ou preocupados, porque nós temos a Deus. Então, busque ao Senhor todos os dias. Não saia para as suas vidas sem o poder e a presença de Deus. Não enfrente seus problemas sem buscar no trono da graça a inspiração necessária. Deus está com os celeiros abertos para derramar maná, para dar livramento, para enviar seus anjos de forma imediata para o seu livramento. Mas você precisa pedir, você precisa se direcionar ao trono da graça. A oração tem muito poder, porque a oração te liga diretamente ao céu. E a oração mostra que você tem esperança no Senhor e que você confia. E aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abalam e nem se preocupam. Aleluia. Nem ansiosos, mas eles permanecem para sempre. Essa é a mensagem que Deus traz para nós hoje. Entreguemos o nosso coração e a nossa confiança ao Senhor, e Ele fará por nós tudo mais e muito mais do que nós podemos imaginar. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus. Nós vamos orar para finalizar o nosso. Vamos ter uma música especial? Vamos cantar todos juntos? Vamos? Pois então tá bom. Nós vamos ter uma música especial agora. E refletindo em tudo que nós lemos e estudamos nessa manhã, entregue ao Senhor nesse momento as suas preocupações, as suas ansiedades. Deixe que Ele conduza a sua vida de forma miraculosa, porque Ele está interessado em oferecer para nós uma vida de paz, uma vida de alegria na sua presença. Deus maravilhoso,
todos os dias, e hoje em especial, o Senhor reafirma no nosso coração a certeza do teu interesse em cuidar de nós da forma como o Senhor entende ser melhor. Perdoa todas as vezes que nós fomos negligentes em buscar de Ti a solução para os nossos problemas. E isso certamente nos fez sofrer mais e estar preocupados e angustiados. Nos ajuda a entender que os planos celestiais estão todos à nossa disposição e que, ao orarmos, acessaremos todas as armas celestiais para resolver os nossos problemas aqui e para vencer nesse grande conflito. Por favor, meu Deus, enche a nossa vida de paz, de alegria, enche o nosso lar com a Tua presença e por onde nós formos que possamos mostrar às pessoas o quão é maravilhoso ser fiel e obediente ao Senhor. Nos ajuda a testemunhar com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas escolhas e atos, que vale muito mais a pena ser fiel e obediente ao Senhor. Ser conosco durante esse restante de sábado e obrigada pela oportunidade de nos reunir com os nossos irmãos e receber a iluminação da Tua palavra. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você está na presença de Deus.